Bom dia. Nós vamos dar início à nossa aula de controladoria, e eu vou destacar hoje pontos básicos para a gente fazer um bom desenvolvimento, e vou falando sobre, ok? Bom, sobre a aula em si, eu trouxe alguns tópicos que nós vamos abordar. Então, de início, eu vou trabalhar com vocês, resgatando os conceitos básicos de mensuração. Vamos trabalhar na definição de controladoria, a missão da controladoria, funcionamento, aplicação, o papel do controller, que é o profissional específico atuante na área de controladoria, é o foco da aula de hoje, posição na estrutura organizacional, os níveis de controladoria que pode atuar, a formação profissional, e quem é esse perfil controller, quem é esse papel que podemos trabalhar como profissional específico dessa área. Ok, pessoal? Bom, ao pessoal que está online, às vezes eu olho aqui para o lado para poder interagir com vocês, porque eu trabalho com uma tela de transmissão da aula ao vivo, ok? E depois ela vai ficar disponibilizada para vocês no canal como a aula gravada. Perfeito? Então, se vocês quiserem interagir, tá? Você pode escrever no chat aí, tranquilamente, quem está ao vivo, que eu vou estar olhando aqui para o lado e vou estar interagindo com vocês. Ok, pessoal? Ao final, eu vou relembrar, Ao final, nós vamos destacar o papel. O papel, o pessoal está chegando, bacana. O papel do perfil do profissional dessa área, tá? Então, se torna muito importante. Pessoal, dá um alô aí, escreve para mim no chat, se está me ouvindo bem, se está me enxergando, se está enxergando a apresentação. Dá um alô aí, pessoal. Só para saber se está tudo... tudo ok, bacana. O pessoal está se comunicando e já tem bastante gente entrando na aula, legal. Esse som que vocês estão ouvindo é o pessoal entrando na aula. Bom, então, como eu comentei, a aula de hoje é a gente resgatar esses conceitos básicos de mensuração, que é o ato de você medir alguma coisa, medir para quantificar. Então, é uma análise quantitativa, quando você fala de aspectos de mensuração, para aí sim trabalhar numa análise qualitativa. Então, quando você faz a adequação dos dados quantitativos, aí sim, de posse desses dados, você tem a oportunidade de agregar ou de descartar, ok? Então, vamos lá. Vamos revitalizar os conceitos básicos de mensuração. Bom, pessoal, então a complexidade da mensuração, ela fica bastante evidente nos conceitos de um dos principais autores que fala sobre controladoria, que é o Nakagawa, e uma publicação dele de 95, de 1995, ele afirma que a mensuração em contabilidade, porque a controladoria ela nasceu da contabilidade.
Então, ela é um braço da contabilidade. Então, a mensuração em contabilidade, tradicionalmente, tem o significado, a atribuição de valores numéricos a objetos ou a eventos relacionados a uma empresa, né, com validade, confiabilidade, clareza, valor econômico e que seja verificável, né? Ou seja, você mediu, né, e você gerou dados e com isso você passa a verificar esses dados, né? Você passa a verificar esses dados, aí sim é uma análise qualitativa, ok? E ainda que possam ser obtidos de tal maneira que possam ser agregados ou desagregados de acordo com a necessidade. Então, esse autor lá em 95 já fez uma publicação muito importante falando sobre isso. Né? Para Hendrickson, que é outro, né, grande autor desse conceito, fez uma publicação em 1992, afirmando que mensuração, do ponto de vista dele, né, e é bem importante a gente ter essa análise dos principais autores sobre esse assunto, né, porque a gente pega maior embasamento científico para falar sobre o assunto, né, e para tratar sobre o conceito. Então, para ele, né, afirma que mensuração é o processo de determinar montantes quantitativos monetários com significado a determinados objetos relacionados na empresa e obtidos de tal maneira, né, que eles são apropriados para agregação ou desagregação. Né? Então, se você for parar para analisar, né, o primeiro autor, Nakagawa, ele fala sobre a atribuição de valores numéricos a objetos ou eventos, né, a uma empresa, ou se você estiver fazendo uma análise de confiabilidade ou clareza. Já, né, e afirma, né, que pode ser obtidos e podem ser agregados ou desagregados. Já, né, Hendrickson, ele trabalha em montantes quantitativos, né, e também, né, afirma que esses montantes quantitativos podem ser agregados e também podem não ser agregados. Ok? Bom, então a mensuração, ela envolve o processo de medir valores ativos e passivos da organização. E em ambos os casos você pode extrair dados para agregar ou para não agregar. Ou seja, transformar algo que por muitas vezes é subjetivo a algo de fato visível, né? De fato mais tangível, mais palpável. Inclusive, quando você pretende tomar decisões de investimento, eu preciso investir nessa área, eu preciso investir naquela área, eu tenho itens a corrigir. Então, quando você pega e você faz medição e produz esses dados, você consegue, inclusive, ter uma ideia de ataque, né? Aonde, porque, como está dizendo, como está afirmando, torna algo visível, tangível, você consegue perceber, né, com base nos dados, aonde você precisa melhorar ou aonde você precisa reduzir investimento, né, ou aumentar investimento. Bom, então a mensuração, ela envolve, como nós citamos, baseados nos autores, nos grandes autores, o processo de medir o valor dos ativos e passivos das organizações. Isso já ficou bem destacado para a gente. Ou seja, né, a ideia é transformar algo, por muitas vezes subjetivo, em algo tangível. Ok. Então, o que acontece? É exatamente nesse conceito, exatamente nesse aspecto. Só um momento.
exatamente nesse aspecto, nesse conceito, né, que a gente consegue destacar e ponderar quando a gente trata confiabilidade de informação e de dados coletados. Qual é a validade? Ah, eu colhi esses dados no ano passado, final do ano passado, mas já tiveram alguns meses que pode ter mudado tudo, pode ter mudado a informação, a projeção, para melhor ou para pior. Então, é melhor mensurar novamente, colher dados novos, aí sim você vai conseguir trabalhar com maior confiabilidade, né? E você vai conseguir perceber qual é a relevância dessa mudança, do que você tinha para o que você tem agora, né? Então, a consistência e a clareza têm a sua utilidade, pois não podemos desconsiderar a possibilidade da resposta, da mensuração, estar em ou ter relação direta com o poder da informação. Então, eu destaco o seguinte, né, que a mensuração, como a gente pode notar, é algo muito necessário para que o processo de informação, né, e do controller, né, o especialista na área de controladoria, possa colher, né, de informações necessárias ao processo de informação sobre os eventos, né, patrimoniais que permitam adequar decisões dos usuários, do que precisa melhorar, do que precisa agregar, do que não precisa melhorar, né, não precisa agregar, e o que você precisa descartar, né? Então, uma efetiva gestão de empreendimento mensurado. Aí entra, tá, o conceito também de intraempreendedorismo. E quando você fala gestão do empreendimento mensurado, ou seja, gestão do empreendimento que você mede, que você colhe dados, que você analisa esse dado, aí transforma de quantitativo a qualitativo, você analisa esses dados, né? Você cria uma figura de intraempreendedorismo, né? Ao qual você, se você trabalha para uma corporação e faz, né, a aplicação do conceito de mensuração e análise dos dados, você está pensando de foco empreendedor, mesmo não sendo empresário. Aí entra o conceito de intraempreendedor ou de empreendedor corporativo, ok? Aí vem as clássicas perguntas. Mas o que deve ser mensurado no seu ambiente de trabalho? Ou o que realmente vai fazer diferença se você mensurar, se você quantificar, né? Ah, qual é o número de vezes que na sua rotina de trabalho você consegue atingir a meta antes do prazo? Poxa, mas por que desse dado, né? Por que eu vou pegar um número de vezes que na minha atividade eu atinjo a meta antes do prazo? Então, é um mensurando, né, subjetivo. O objetivo é atingir a meta, né? O subjetivo é quantas vezes eu consigo atingir a meta antes do prazo. Aí vem a segunda pergunta, né? O que realmente faz diferença mensurar? Então, nós pegamos um dado subjetivo, fizemos, né, a quantificação de vezes que atingimos as metas antes, né, do prazo e criamos um gráfico.
Nesse dado subjetivo, que se tornou substancial, né, se tornou tangível, a gente pode fazer o seguinte: pô, essa equipe em 10 metas, 5 metas conseguiu atingir antes do prazo. Então a gente pode tentar pegar as outras metas e o que nós podemos fazer para atingir também antes do prazo, né? E criar uma equipe de excelência. E quando você atinge os objetivos antes do prazo, você pode criar novos objetivos. Você pode fazer mais, né? 100%. Poxa, eu consegui ter um ganho de 120%, eu consegui ter um ganho de 20% a mais do que foi esperado, né? Ou seja, um dado subjetivo, um dado que você não fazia muita ideia do que de fato aquilo ali ia mudar na sua... Porque as metas continuaram. Só que você criou um dado subjetivo de quantas vezes a equipe atinge a meta antes do prazo. E isso mudou tudo a forma de análise, né? Se as metas, né, são pequenas para aquela equipe, se as metas são pequenas para aquela empresa. E às vezes, poxa, essa equipe é muito boa, então eu posso aumentar a meta, né, no mesmo prazo. Já que eles estão fazendo essa meta aqui antes do prazo, eu posso aumentar a meta. E se você aumenta a meta, você aumenta os problemas, você aumenta os ganhos daquela atividade, daquela produção, né, ou de um determinado serviço. Digamos que você seja gestor, né, de uma equipe de elétrica predial. Então a meta é fazer um atendimento por dia. Se você faz uma análise como essa, como esse exemplo, o que você criou? Você criou um procedimento que essa equipe é boa o suficiente que ela pode fazer 2 atendimentos por dia. É uma equipe vencedora. A meta era atender um cliente por dia, está atendendo 2 clientes por dia. Dobrou a meta, né? Porque você conseguiu quantificar e com isso você, né, mensurando, e você fez uma análise, né? Pegou a análise quantitativa para entender e criar uma análise qualitativa. Bom, então, fazendo um destaque, assim é necessário saber o que significa cada item a ser mensurado. Então, agora nós vamos fazer o seguinte: uma síntese dos 2 principais itens em destaque, né? Que é uma mensuração ativa e uma mensuração passiva em uma corporação, sendo estes os principais a serem mensurados à luz da teoria da contabilidade e da nossa controladoria. Pessoal, quem está online, qualquer dúvida, tá fluindo bem? Qualquer dúvida, manda uma mensagem aí no chat que a gente consegue interagir, tá? Tá, beleza, então, vamos lá. Então, vamos falar sobre mensuração do ativo. Inicialmente, podemos entendê-lo, né, como bens e direitos, né, que, segundo a lei de número 6.404, lá de 1976, né, no seu artigo 179, item 4, classifica-se no ativo imobiliário os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia, ou da empresa, ou dos, né, exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transmitam à companhia os benefícios, riscos e controles desses bens. Tá? Então, a redação sobre, né, mensurando dos ativos de uma empresa, ela é dada pela lei número 11.187,
né, 638 de 2007, tá? E a fonte, né, para esse destaque foi a que eu apontei lá em cima, né, que está consolidada. Então, se eu falar dos benefícios e os riscos desses controles, aí a gente salta para essa outra lei. Então, o pronunciamento técnico, ele vai definir o ativo imobiliário como um bem tangível, né? E destaca dois itens. O item A, como sendo mantido para uso na produção, né, de serviços, por exemplo, para aluguel, né, a outros fins administrativos, e ela destaca o item B, né, que espera-se que seja utilizado por mais de um período. Então você fez a mensuração do ativo, né? Você deseja que aquilo ali você está quantificando, fazendo toda aquela análise, e aquilo ali vai ser aproveitado por mais de um período. Você montou um recurso, quantificou, né, qualificou e montou uma estrutura que você deseja, né, manter por tempo determinado ou indeterminado. Já, né, mensurando como parte passivo da empresa, representa, segundo o autor Most, né, em sua publicação em 1986, representa prováveis sacrifícios econômicos que ocorrerão no futuro e que são provenientes de obrigações atuais de uma entidade particular, quando transferem ativos ou fornecem serviços a outras organizações lá na frente, né, no futuro, como resultado de transações ou eventos que já ocorreram, né? Então, o passivo está relacionado à perda, né, que vai ocorrer no futuro. O passivo vai ser esse. Mas de obrigações que você tem agora. A sua empresa fez uma compra no cartão com o fornecedor para pagar em 20 dias. Então você já sabe daquele passivo. Você já sabe que vendendo ou não, você vai ter que arcar, né, com aquele sacrifício econômico. Então aqui, ó, quando transferem ativos, né, ou fornecem serviços às organizações, se a sua empresa for uma empresa de serviços, né? Que ocorreu, chegou a hora de prestar conta. O passivo, né, ele representa as obrigações para, né, os autores, né, Sprouse e Monitz, né, publicação em 1962, o passivo representa as obrigações que uma entidade assume perante terceiros para obter ativos ou realizar serviços, e essas obrigações normalmente, né, são resultado de transações que ocorreram no passado ou no presente, entretanto, devem ser liquidadas mais para frente, né? Então ele já destaca no conceito, esse autor destaca no conceito de obrigação, né? A essência é a mesma, passivo. O que você, no caso de um fornecedor, o que você pegou de matéria-prima e hoje você tem que liquidar, ou o que você está pegando hoje para liquidar no futuro, né? Então esses autores eles destacam a obrigação, né, que uma entidade assume perante a terceiros, ou clientes, ou fornecedores, né? Já para os autores, né, Hendrickson
e Breda, publicação em 99, já trabalha o conceito de passivo de uma entidade, né, como o fechamento dos sacrifícios, né, futuros, prováveis de benefícios econômicos, então resultando em obrigações presentes. Então ela analisa o passivo na hora de fechar, de liquidar, né, as obrigações. Então, no momento que tem que liquidar as obrigações, ou seja, você já usufruiu, né, e esses autores destacam o momento de liquidação no ato. Tá? Bom, então eu destaco, né, trago um destaque para a gente, que de acordo com a teoria, né, da contabilidade, né, que é o braço principal, tanto os ativos quanto os passivos podem ser mensurados a valores de entrada e a valores de saída. Né? Ou seja, considerando... Oi, diga. Alguém chamou a atenção aqui. Pode falar por áudio ou, se preferir, pode escrever no chat. Alguma dúvida, pessoal? Bom, vou continuar aqui, tá? Ah, tá. Tá ok. Vamos lá, então. Então, voltando aqui, ó, de acordo com a teoria da contabilidade, tanto os ativos quanto os passivos podem ser mensurados, podem ser quantificados, medidos a valores de entrada de dados e a valores de saída de dados. Ou seja, considerando que esses dados estão chegando, que esses dados estão saindo da empresa, visto que a empresa, né, os está comprando ou vendendo. Né? Por exemplo, eu estou comprando do fornecedor matéria-prima. Então, mensurei, né, eu medi, né, quantifiquei, qualifiquei, vendi. O que eu vendi? Vou mensurar, né, que é uma medição, vou criar dados do que foi vendido, até para fazer um fechamento do lucro líquido, né, que é o que você vendeu menos o que você se comprometeu, pagou ou se comprometeu a pagar, que é o caso do passivo, né, e quanto aquilo ali gerou de receita. Bom, com base, né, nessa revisão clássica de medição para controlar, a gente pode destacar o foco da aula, né, que é qual o papel do controller para a controladoria de fato. Né? Então, o que é, qual é a função, né, qual é o papel, qual é a missão, quem pode trabalhar nesse papel, né? Qual é o perfil profissional para esse segmento. Né? Então, esse é o foco. Então, vamos lá. O que é a controladoria? Né? Como a gente define controladoria? Então, em destaque, né, a controladoria ela é o ramo do conhecimento que fornece as bases conceituais para a concepção do projeto, desenvolvimento, implementação e manutenção de sistemas de informação, com o objetivo de garantir a eficácia do processo e gestão das organizações.
Então, vamos analisar aqui, pessoal. Deixa eu abrir o editor. Então, ó, é o ramo do conhecimento que fornece bases, ó, fornece bases, né, conceituais para concepção, projeto, desenvolvimento, implementação e manutenção do sistema de informação, que é aquele conceito, é aquele ponto de coletar dados, analisar e ver o que te serve naquele momento e o que não te serve naquele momento. Tá? Aí sim, de posse dessas informações que foram destacadas, né, aí entra o objetivo. Aí entra o objetivo, que é exatamente garantir a eficácia do processo de gestão das organizações. Tá? Então ficou bem destacado para a gente. É o ramo do conhecimento que fornece bases, então a controladoria fornece dados, então bases aqui, ó, é no sentido de dados, vai aparecer de novo, então base no sentido de dados, né? Para aí transforma em análises qualitativas. Né? Então, até esse ponto aqui, ó, então até esse momento aqui, né, de fornecer as bases de dados, né, isso aqui para a gente, que é o ponto, você mediu e fez uma quantificação com base no que foi medido. Então, esse ponto aqui, né, quantificar, fornece bases de dados. Então, quantificação com base no que foi medido. Né? Então, para concepção, projeto, desenvolvimento, implementação e manutenção. Concepção já entra. Né? Concepção já entra, né, no sentido de qualidade. Então, uma análise qualitativa. Então, uma análise qualitativa. Aqui em cima, uma análise quantitativa. Com base no que foi medido, né, a concepção como uma análise
qualitativa. Então, pegou os dados e vamos fazer uma análise qualitativa, né, do projeto. E com isso, né, ou seja, com base né, na análise qualitativa e com base na análise qualitativa, a gente chama de quanti e quali, né? Então, com base na análise quantitativa e com base na qualitativa, né, a gente cria a gente desenvolve e a gente implementa, tá? Sistemas de informação, utilizando, né, manutenção de sistemas de informação, ou seja, trabalhando com os dados, né? Então, nesse manutenção do sistema de informação, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar as palavras e vou botar nas cores que eu estou destacando. Vai ficar mais fácil. A gente não poluir tanto, né? Então, aqui, ó, manutenção do sistema de informação, né? Então, seria só um momento. Se a manutenção do sistema de informação está exatamente relacionado, né, à agregação e desagregação, né, ou desagregação de dados, ou valores, né, de dados. Então, é nesse ponto, nesse momento, que você pegou, fez uma análise quantitativa, fez uma análise qualitativa e para fazer a manutenção. Então, aqui, uma análise de agregação ou desagregação do dado. Dos dados. Né? Viu como é que nós pegamos os conceitos básicos lá atrás de mensuração para aplicar no que é controladoria, no que de fato ela faz? Né? Agora é que destaca o objetivo. Então, o objetivo, né, de controladoria, com base no destaque dessas informações, é garantir, né, a eficácia no processo de gestão das organizações, tá? Ou do seu serviço, né, ou
do seu produto. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, é a área ou unidade administrativa responsável pela concepção, projeto, desenvolvimento e implementação, manutenção do sistema de informação, com o objetivo de garantir a eficácia do processo de organização. Aí eu peguei e fui traduzindo para vocês aonde que se enquadra o ato de mensurar, né, para poder qualificar. Qual é a missão quando se trata de controladoria? Né? Dar suporte ao processo de gestão, né? Seja da qualidade, seja de pessoas, seja, né, de serviços, né? Dar suporte ao processo de gestão no geral. Né? Então, um gestor que não trabalha conceitos de mensurando, não trabalha conceitos de controladoria, perde dados sobre o que precisa gerenciar, perde os pormenores, né? A missão, né, como otimização do resultado econômico da empresa, da organização, da instituição, né, ou do serviço. A missão, né, de coordenação de esforços para a busca de um resultado sinérgico, né, um resultado mais satisfatório. E o atendimento, né, a demandas externas. Então, a controladoria, ela vai auxiliar o atendimento de demandas externas. Lembra o exemplo que nós utilizamos? Né? No exemplo que nós utilizamos, né, de metas, um atendimento por dia. Então, já aconteceu o seguinte, ó, pegamos um dado subjetivo, fizemos uma análise de controladoria e descobrimos que podemos fazer 2 atendimentos por dia. Então, ela auxilia, ela tem a missão de auxiliar o atendimento a demandas externas. Perfeito? Então, com base na missão, como de fato a controladoria funciona, né? Então, como de fato ela vai funcionar? A ideia da controladoria é trabalhar, né, com planejamento e controle. O controle de todo aquele dado, daquela gestão está em suas mãos. Você consegue enxergar, né, a gestão de sistema de informação e a avaliação econômica. Né? Então, dessa forma aqui, nós conseguimos. Deixa eu voltar aqui para edição. Então, dessa forma, nós conseguimos né, aplicar a análise quantitativa, né, a análise qualitativa e, de fato, a avaliação.
econômica, que é quando, de fato, você se preocupa em agregar ou não agregar valores, né, ao seu tipo de controle. Assim, para ficar bem similar. Tá? Ok? Então, é nesse ponto, planejamento e controle. Então, para eu planejar, para eu controlar, eu preciso ter dados. Aí entra, né, o conceito de mensuração. Aí entra o conceito de mensuração. Quantifiquei, né, medi. Aí agora, a gestão do sistema de informação é análise qualitativa sobre o que foi, né, medido. Né? Ou, aqui nós poderíamos também chamar, né, de lógica. Uma análise lógica com base no que foi medido. Então, se torna lá análise qualitativa. E a avaliação econômica, né, a agregação ou desagregação dos dados. Perfeito? Então, como funciona? Planejamento tributário, auditoria, mensuração de riscos e compilância. Né? Então, nesse ponto aqui, né, a gente está trabalhando a aplicação do conceito, né, de controladoria. Então, aqui a gente destaca a aplicação do conceito. Né? Então, no planejamento tributário, você precisa mensurar, você precisa medir, você precisa quantificar os dados, você precisa, né, qualificar os dados. Na auditoria, a mesma coisa, auditoria de empresa. Para você fazer um perfil, né, de qualificação, de qualidade, de controle de qualidade, você depende de quantificar, né, de mensurar informações para que você possa fazer uma análise perfeita. Né? A mensuração dos riscos que você pode correr, né, e a parte de compilância. Tá, tô dando uma olhada no chat aqui. Tá. O pessoal tá com a internet estável, né? Mas não tem problema não, pessoal. Se por um acaso é bom vocês tentarem, né, reativar pelo link para poder pegar a continuação da aula. Mas qualquer dificuldade maior, depois ela vai ser disponibilizada na gravação dela. Ok? Mas o foco é exatamente a gente interagir aqui. Bom, então nessa parte de aplicação, né, deixa eu pegar aqui a edição do slide anterior, ela serve para cá. Né? Então a aplicação do conceito, ela está, né, exatamente, ó, destacado na área societária, tributária e gerencial. Com isso, aí você vai pegar
análise qualitativa para poder, de fato, né, vou desenhar aqui, para poder, de fato, trocar para análise qualitativa, com base nos dados. Ok? Então, esse autor, né, Holmgren, sua publicação em 1985, ele também trabalha esses conceitos. Então, ele pega o foco, né, da controladoria para a contabilidade e ele joga a aplicação do conceito, né, de análise quant e aplica nesse ponto generalizado. Aí ele pega a análise quali e trabalha no custo e orçamentário. Ok? Deixa eu ver o chat. Se está disponível. Sim, eu vou deixar disponível, né, a apresentação e a gravação da aula. Ok? Bom, para que serve, né, a controladoria? Né, para que serve, com base em tudo que nós já destacamos aí, o que os autores trazem para a gente? Né? O que vocês acham aí, pessoal? Interage aí. Com base no que os autores trouxeram para a gente, como é que a gente pode destacar para que serve? E aí, pessoal? Vamos interagir agora. Estou aguardando vocês. Com base, né, no que os autores trouxeram para a gente, né, a visão deles de controladoria, né, se baseando em mensurando, né, para você, como você descreveria? Para que serve? E aí, pessoal? Estou analisando aqui vocês online e aguardando a interação. Com suas palavras, como você define, né, a serventia da controladoria? E aí, pessoal? Bom, vamos lá. Se a gente for parar para analisar, né, o que os autores trouxeram para a gente, né, do ponto de vista, a pergunta foi a seguinte: com base nos autores, né, destacaram para a gente os pontos sobre
o que é e onde utilizar a controladoria, eu pedi que vocês descrevessem com a palavra com as suas palavras o que vocês entenderam sobre a serventia, né, da controladoria em um ambiente corporativo. O que ela traz para você como ferramenta, né? A controladoria ela é uma ferramenta de um ambiente corporativo, né, para qualquer tipo de gestão, gestão de pessoas, gestão de qualidade. Então, a ideia, a pergunta é, do seu ponto de vista, para que serve? Com base na definição dos autores destacados, né? Então, o que acontece? A controladoria, ela passa a prover o suporte necessário para a eficácia do processo de gestão e dos resultados. Então, tudo que nós trouxemos, né, dos autores, ele está apontando prover suporte necessário à eficácia do processo de gestão e dos resultados, gestão da qualidade, gestão de pessoas, gestão de serviços. Ó, a Yasmin interagiu com a gente, ó. Serve como um planejamento estratégico com o objetivo de fazer uma gestão eficiente, né? Olha que interessante. A Yasmin, ela trouxe um conceito muito importante. É um conceito... Opa, peraí. É um conceito de... Vou botar aqui, ó, ferramenta para gestão eficiente. Ferramenta para gestão eficiente. Muito boa análise, né? Muito boa análise. Então, ó, voltando aqui. Serve para planejamento estratégico com o objetivo de fazer uma gestão eficiente. Então, ela de fato é uma ferramenta para isso. Então, olha aqui. Introduz a congruência de objetivos, né? Dá suporte ao processo de avaliação de desempenho. Tá? Então, o processo de gestão eficiente, né, ela passa, eu vou jogar para baixo, para ver se mais alguém interagiu em relação à interpretação. Então, o ponto de destaque, né, vou trazer para cá e vou destacar. Então, como uma ferramenta eficiente. Então, ela ataca exatamente, né, nesse ponto. Na avaliação de desempenho, né? E com isso atender às demandas dos agentes do mercado, né? Dos clientes, do seu público-alvo. Então, agente do mercado aqui, ele está relacionado direto, né, ao público-alvo. Que são exatamente as partes interessadas. São exatamente as partes interessadas.
Tá aqui. Os agentes do mercado são as partes interessadas, seus clientes, seus fornecedores, né? Sua equipe de trabalho, sua gerência. Ok, pessoal? Então, também serve, né, diretamente para o conceito, né, accountability, que é a prestação de contas, né, ao pé da letra. Então, isso destaca a obrigação de prestar contas dos resultados alcançados. Então, se você tem uma análise quantificativa, se você tem o mensurando, né, você consegue prestar conta dos dados alcançados. Em função das responsabilidades, aí sim que decorrem de uma delegação de poder. Né? E quem afirma isso para a gente de uma forma muito interessante, né, é o grande autor Nakagawa em sua publicação, né, de 1993. É a obrigação de prestar contas, deixa eu ir sinalizando aqui na edição, ó, é a obrigação de prestar contas né, dos resultados alcançados em função da responsabilidade, né, que de fato o gestor tem que ter daquela função, né? A partir daí, qual é o papel do controller, né, do profissional dessa área? É exatamente conceber, projetar, desenvolver, implementar e manter esses sistemas de informação funcionais. Né? Então, eu vou acrescentar aqui, ó, funcionais. Né? Manter esses sistemas funcionais. Também é papel do controller gerir os sistemas de informação. Então, toda a parte gerencial de tudo isso, análise do que entra, análise do que sai, né? Controlar os dados, implementar, desenvolver, projetar, então, gerir, né? Gerenciar o sistema de informação. E ser o principal executivo desses dados. Né? Então, aqui, informações no sentido de dados coletados e dados fornecidos. Dados coletados e dados fornecidos. Ok? Prestar serviços de assessoria e consultoria aos demais executivos, porque você tem os dados coletados. Você tem análise qualitativa, então você presta consultoria aos demais, né, gestores em matéria de sua área de eficácia. Coordenar, né, o processo de planejamento da organização, ser o principal executivo da área de contabilidade gerencial
né, já que você traz, né, toda essa responsabilidade, né, então você é o principal executivo da área de contabilidade gerencial. Dar suporte ao processo de avaliação de desempenhos, seja de caráter pessoal, seja de equipes ou da empresa como um todo, né, avaliação de desempenho, quem dá suporte é o controller, e exercer influência sobre as decisões, porque de posse dos dados e análise qualitativa você consegue escolher, né, aonde você atua. Tá? E também é um destaque, né, para a publicação do autor Nakagawa de 93. Posição do controle numa estrutura organizacional. Aí isso vai depender, né, da estrutura organizacional de cada empresa, de cada grande corporação. Então, ela pode ser, esse profissional, ele pode estar inserido, né, na gerência, subordinado diretamente ao diretor financeiro, ele pode estar na diretoria, subordinado diretamente ao presidente da empresa, né, ou ele pode assumir um papel de vice-presidente da empresa. Então, toda a parte estrutural organizacional fica de posse dele. Né. Órgão de linha. Ah, não, eu tenho um órgão só para coleta de dados, tenho um analista só para isso. Né? Um analista controle, só vai trabalhar com dados, aquisição de dados, geração de dados, para a gente tomar decisões. Ou órgão de staff, que é a parte de assessoria, né? Apoio, consultoria, conselheira, ou como eu acabei de falar, analista. Né? Níveis de controladoria. Então, tem, né, a controladoria corporativa, né, que atende. Só um momento. Corporativa. Né, nível nível macro, né, ou seja, toda empresa ou toda corporação, né? Nível de controladoria do ponto de vista de divisão, ou seja, nível setorial ou de planta, né? Controladoria dos que chamar de chão de fábrica em caráter industrial, né? Vou botar operacional. Então é o nível operacional. Feito? E formação acadêmica para, né, esse profissional, para esse atuante da área de controladoria. Então, tem que ser um profissional, né, técnico ou graduado, né, nas áreas de administração, economia e ciências contábeis. Né. Pode ser, deixa eu abrir aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Técnico ou graduado nos segmentos
administração, economia, pronto, né? Ciências contábeis, entre outros. MBA, né? Que é uma pós-graduação, mas focado na área business, na área de negócios. Deixa eu tirar a animação daqui, que aí a edição fica mais satisfatória. Então, MBA, que é uma espécie de pós-graduação focada em negócios. Tá? E mestrado ou mestre, né? Vou botar assim, mestre e doutor está relacionado à área de pesquisa. Agora apareceu. Que está relacionado à área de pesquisa, né? Os pesquisadores. Então, aqui você está focado na formação acadêmica do profissional atuante desse segmento. Tá? Então, tem que ter um profundo conhecimento de contabilidade e de finanças. Tá? E os princípios, né, contábeis, né, aproveitados, né, temos tributos, custos, né, e tecnologia da informação, TI. Tem que entender de informática, de informatização, tem que entender de dados estatísticos. Né? Ou seja, o conhecimento, né, nas áreas estratégicas e possivelmente fluência de diferentes idiomas se você for trabalhar, né, inclusive em multinacionais. E quem é esse perfil profissional? Né? Tem que saber se comunicar, estar sempre atualizado, tem que ser treinado para ser um líder ou ter características de liderança, e ele tem que ser um profissional que ele tem que saber trabalhar em equipe. Né? Então, o foco da aula de hoje, que foi falar sobre o profissional que atua, né, nessa área, eu trouxe para vocês, né, o foco, né, do que é, como funciona, como aplica, como nós utilizamos aqueles conceitos básicos de mensurando, né, pontos estratégicos, né, de área de trabalho dentro de uma corporação setorial ou operacional, qual é a formação que você precisa e qual é exatamente o perfil necessário para estar nesse segmento. Ok, pessoal? Há alguma dúvida ou algo a acrescentar?